A partir de agora, Estúdio Livre. Estúdio Livre. Muito bem, começando mais uma edição do nosso podcast Estúdio Livre. Nesta maravilhosa, hoje, tô gravando à noite, às 20h10. Eu sempre aviso aos nossos ouvintes, hoje, o dia da gravação, 23 de junho, que é uma quarta-feira, às 20h11, para mais um podcast muito bacana no episódio número 9. E hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante que envolve algo que muita gente almeja, que é felicidade. Isso mesmo, dentro de uma perspectiva da psicologia que vem cada vez mais crescendo no mundo todo, inclusive no Brasil, onde muitos profissionais da psicologia buscam especializações para utilizar nas suas práticas clínicas, psicoterápicas. Porém, essa linha, por assim dizer, esta abordagem não fica restrita apenas à psicologia, porque quando a gente fala de psicologia, estamos falando de uma ciência humana que é do ser humano, é da humanidade. Lógico, quem quiser trabalhar com isso, aí vai para a faculdade, vai fazer um curso, mas adquirir conhecimento está à disposição de todo mundo. Inclusive da minha convidada de hoje, que foi buscar ampliar os seus conhecimentos e fazer uma conexão com uma área que teoricamente não tem nada a ver, mas tem, até porque ela também trabalha com outras formas de terapias que são muito interessantes e que essa linha da psicologia se enquadra muito bem, que é a psicologia positiva, que num plano muito rápido, seria o estudo da felicidade, né? A psicologia tradicionalmente se concentra no estudo das disfunções, pessoas com doença mental ou outras questões e como tratá-las. No caso da psicologia positiva, em contraste, é um campo que examina como pessoas comuns podem se tornar mais felizes e mais satisfeitas. Estúdio Livre. Estúdio Livre. E a minha convidada deste episódio, o episódio número 9, é a minha amiga Gi, conhecida como Gi, a Gisele Moraes, que é fonoaudióloga, e ela vai explicar pra gente que junção é essa. Bom, eu também tô querendo entender como é que ela conseguiu fazer essa conexão entre a fonoaudiologia, a prática meditativa, respiração com psicologia positiva. Gi, seja muito bem-vinda agora no novo podcast Estúdio Livre. É um prazer estar aqui conversando com você. É sempre muito bom, né, a gente trocar com pessoas que têm o mesmo ideal e que têm o mesmo propósito que a gente. Acho que isso fortalece os nossos conhecimentos. E você falando, realmente foi um encontro. Eu costumo dizer que foi um casamento aí que aconteceu, que às vezes a gente não entende muito bem como que se dá, né? Para explicar um pouco assim como que eu conheci a psicologia positiva, você já deu aí uma boa entrada. Na verdade, eu conheci através da ciência da felicidade, eu comecei a me interessar por esse tema da ciência da felicidade, porque eu já medito há muitos anos, eu medito há mais de 15 anos, é uma prática que faz parte da minha vida, que já veio também. Aí a fonoaudiologia tem aí a sua função, porque de trabalhar com respiração e de trabalhar com comunicação, repórteres, mídia, e aí cada vez mais me interessar no tema da respiração, né, que ela fortalece a comunicação, a importância disso, eu acabei encontrando a meditação. Foi algo que foi, sabe assim, quando vai conduzindo, é um caminho que vai, a gente vai, faz um curso aqui, faz outro ali, e isso foi abrindo, né, esse novo universo. E então, por conta disso, da ciência da felicidade, escutando um podcast, olha só, o poder dos podcasts já, né, Arito? Com certeza. Foi ano passado, logo, acho que foi em maio do ano passado, mais ou menos, nós já estávamos aí em pandemia,
E eu comecei realmente a prática de escutar mais os podcasts com a pandemia. Eu escutei o podcast Jornada da Calma, que é de uma repórter da Vejinha, de São Paulo. Hoje ela é editora da Boa Forma, Helena Galante. É um podcast bem interessante. E ela estava justamente conversando com o Henrique Bueno, que foi a pessoa que trouxe o Rubin Institute para o Brasil, que é o Instituto do Tal Ben-Shahar, que é aquele famosão lá de Harvard, que começou com a disciplina da felicidade lá em Harvard, e deu todo aquele, né, no mundo inteiro, todo mundo ficou impressionado, porque era a disciplina mais concorrida dentro de Harvard, foi a disciplina da felicidade do Tal Ben-Shahar. E o Tal Ben-Shahar, ele criou esse instituto lá nos Estados Unidos, o Rubin Institute, e começou a juntar realmente psicólogos, né, que tinham essa visão mais da psicologia positiva, como você colocou aí, né, que veio com Martin Seligman, e aí já veio a Associação Americana de Psicologia, estudando isso e tudo. E veio como um contraponto aí da psicologia, né, clássica, a psicologia clínica, como você bem colocou, da psicologia positiva estudar o quê? O bem-estar humano, né? Passou, no lugar de focar nas patologias, né, que é o objeto de estudo maior da psicologia, e aí tem sua função super importante, né, dentro da nossa história. Eles vieram com esse contraponto de estudar, assim, e o bem-estar, né, a ciência do bem-estar. Então, escutando esse podcast do Henrique Bueno, que fez a formação nos Estados Unidos, lá com o Tal Ben-Shahar, por ter feito a formação, ele, né, trouxe, então, para o Brasil. E ele estava falando lá que ia começar a terceira turma, né, de certificação internacional em psicologia positiva, e que por conta da pandemia, ela iria ser totalmente online, né? Que antes não era, antes tinha 2 encontros que teria que ir para São Paulo, tudo, porque os professores vêm dos Estados Unidos, né? Nós temos professores, assim, fantásticos, né? Como a Maria Serruá, que é uma psicóloga que trabalha especificamente sobre resiliência, tem a doutora Mega, enfim, nomes que são importantes dentro desse contexto. E aí eu pensei que era uma oportunidade, né, Arif? Sim. Assim, poxa, fazer um curso desse nível, totalmente online, e um tema que me interessava, era um tema que por conta da ciência da felicidade, mas eu não sabia ainda, Arif, nesse momento aí, como que eu ia fazer esse casamento com a fono, tá? Uhum. Era algo que eu estava fazendo, por uma questão mais pessoal, sabe? Assim, eu vi ali eu digo, gente, isso vai me integrar, porque já tinha a questão da meditação, eu sabia que dentro dos contextos tinha meditação, e eu digo, vai ser bacana. E assim, iniciei essa formação. Ela tem uma duração de 9 meses, ela é bem, bem densa, uma carga horária bem densa. Temos finais de semana, assim, de aula, sexta, sábado e domingo, o dia inteiro, no computador. Foi bem, assim... realmente um conteúdo, gente do mundo inteiro, tinha gente de Portugal, da Alemanha, daqui do Brasil. Foi uma experiência que eu posso dizer uma das melhores que eu já tive. Você já concluiu? Você já concluiu? Concluí há 2 semanas. Ah, sim. E foi assim uma experiência muito fantástica, porque você conhece muitas pessoas de várias áreas, né? Tem psicólogo, mas tem outras pessoas também de outras áreas, tem muitos empresários fazendo. Fiquei muito impressionada como o mundo empresarial está interessado nisso, no bem-estar das corporações, sabe? Assim, foi muito interessante ver isso. Pessoas que trabalham na Ambev, na Natura, sabe? Assim, então foi assim muito, tanto essa coisa do network que ampliou muito, porque eu sempre tive um meio mais na área do jornalismo, né, e ampliou muito esse meu escopo aí, né, dessa coisa profissional. E estudando, né, dentro da psicologia positiva, eu comecei a ver alguns aspectos que eu não tinha ainda visto, porque
eu ficava muito só olhando para o viés da ciência da felicidade. Mas dentro da psicologia positiva, nós temos muitos trajetos que trabalham o quê? Relacionamentos humanos, as pessoas. E o que eu faço a vida inteira, Arif? Trabalhar com pessoas, com comunicação. Desde que eu me formei, você me conheceu lá dentro da TV, da rádio, trabalhando com comunicação. Sempre o meu foco grande dentro da fonoaudiologia foi a comunicação. E eu comecei, então eu tinha que fazer um trabalho final, não era um TCC, não tem esse nome, mas é um projeto final, de curso. E eu resolvi, então, fazer aí esse desafio, foi uma coisa para mim nova, porque não tinha nenhum modelo, eu tive que criar um modelo, realmente, que é o da comunicação positiva, dentro da conexão, que é um acrônimo que a psicologia positiva usa, que é o All-In. Estúdio Livre. O que é o All-In? Ele fala o All-In é a conexão de tudo, É assim, como que a gente se comunica, De que forma nós criamos os nossos vínculos. E se a gente for pensar, como que eu cheguei até aqui, a você? Como que nós nos conhecemos? Como que isso gerou um vínculo? E como que eu estou aqui hoje, agora, falando sobre essa minha nova proposta de trabalho, Então, o All-In, ele é o acrônimo ALLIN, que é um acrônimo em inglês, porque todo o material da psicologia positiva, ele é americano, ele está sendo traduzido para o português, e tudo, mas ainda é muito material em inglês, que é outro desafio, tá, Arif? Mais um, outro desafio. Então, o All-In significa que o A de apreciação. E aí, Arif, olha só que descoberta interessante. Às vezes a gente não para observar as palavras, E o que seria apreciar para você, Arif? Por que quando vem essa palavra apreciação, o que te vem, assim? Eu penso que isso envolve praticamente todos os sentidos, Apreciar, contemplar, sentir contato, sentir com os outros sentidos, de uma forma geral, que vai também ativar emoções. Então, apreciar não é simplesmente entrar em contato, mas ir um pouco além, como se eu estivesse auscultando aquilo que eu estou observando. Mais ou menos essa impressão que eu tenho da palavra apreciação. Que é um olhar também aí de um psicólogo, de uma pessoa que tem esse olhar do estudo do humano, do desenvolvimento humano. E isso é muito bacana, porque quando eu estou me comunicando, o bom comunicador, ele é um bom apreciador. Ele tem que saber apreciar, porque para você se comunicar bem, você tem que ter justamente todas essas qualidades aí que você colocou, do sentir, do observar. Não é simplesmente ver por ver. Apreciar o bom, apreciar o que o outro tem de bom e o que você tem de bom para essa pessoa. Isso dito de uma forma bem sucinta aqui, porque tem todo um trabalho de apreciação, e aí tem exercícios que a gente faz a respeito da apreciação, das pessoas começarem a observar o que tem a seu redor. Isso aumenta o seu vocabulário, aumenta o seu nível de questionamentos, como falar com o outro. E aí esse é o nosso primeiro aspecto que a gente trabalha, a apreciação. Depois da apreciação, nós temos o L, que aí já é do inglês, do listening, que é o escutar. E aí ele fala da escutativa, que nós temos assim, e aí tem o termo do Rubem Alves, que aí eu já fui lá, já roubei o termo do Rubem Alves, eu tô querendo tossir aqui, Arif, no podcast. Pode tossir. Que é a escutatória. Você já viu aquele poema do Rubem Alves? Sim. Que é o bom comunicador é aquele que também sabe escutar.
E aí eu venho perguntando para muitas pessoas, que tem pessoas que dizem assim, eu não tenho dificuldade para falar, eu falo super bem, e aí eu pergunto, e para escutar? Você escuta bem também? Porque esse é um grande perigo dos bons comunicadores. Às vezes a gente se comunica tão bem e fala tanto que a gente não deixa ninguém mais falar. E a gente não escuta o outro. E essa escutativa, você abrir, você se permitir e realmente deixar ali existir uma interação entre você e o outro é uma grande arte, que é a arte da escutatória que Rubem Alves tanto fala. E aí, para isso, também temos exercícios que vão nos ajudando a abrir, a ampliar esse olhar. O outro L, que é um L bem interessante, que é o L do love, do amor. Porque dentro da psicologia positiva se fala muito nos relacionamentos, que é a questão da ressonância positiva. Ressonância de positividade. Eu não sei se você já viu um livro, enfim, recomendo, se não tiver visto, é o livro Amor 2.0. Amor 2.0. É da doutora Bárbara. Amor 2.0. É um livro que fala sobre amor, e ela usa essa questão da ressonância de positividade. E ela traz um viés do amor que não é esse amor carnal, não é esse amor assim que a gente tem esse amor egoísta. É um amor em cada momento daquilo que a gente faz. Entende? É o amor que a gente coloca nas pequenas coisas. Sim. É o amor que eu tenho pelas coisas que eu consigo, pelas minhas conquistas. É o amor pelo trabalho. E isso vai integrando a sua vida, porque ela coloca que nós temos microfragmentos de amor em cada momento das nossas vidas. E como que a gente pode manifestar e como que nós podemos fazer com que isso seja algo positivo, seja algo que vá nos conduzir por um caminho interessante. E aí depois tem o I e o N, O I já vem da questão do inquirir, do investigar, de como saber, como que você faz uma pergunta e como que você coloca uma pessoa, aqui nós estamos tendo uma conversa, um podcast, mas como que você consegue integrar a pessoa dentro do seu conteúdo, como que você faz a pessoa pensar, que tipo de reflexões você utiliza, E para isso, um exercício, e aí entra a meditação, que é o exercício que é mais utilizado, que é a atenção plena, o mindfulness, que é a questão mesmo de você estar presente, de você ter, observar os detalhes, tá ali consciente do que você faz e tudo. E o último N é o da comunicação não violenta, que a gente já conhece, que é algo que já está mais presente nas nossas vidas. Tem muitas pessoas que trabalham com comunicação não violenta. Então eu junto o all-in e coloco, já iniciei com algumas pessoas, tem algumas pessoas que eu já estou trabalhando com essa conexão dentro dessa queixa, Qual seria, o que a pessoa quer adequar na sua vida? Eu quero ter um melhor padrão de comunicação, eu vejo que eu poderia ser mais efetivo, ser mais dinâmico, ou então porque eu ainda tenho muita ansiedade para falar, eu tenho muito medo, porque você sabe que em muitas pesquisas, Arif, um dos maiores medos que as pessoas têm é de falar em público, Então, e o que é o medo de falar em público? Eu sempre gosto de fazer essa pergunta quando a pessoa vem, o que é o medo, essa insegurança, esse medo? É o medo do julgamento. É o medo do que o outro vai achar da forma que eu falo, como eu falo, do que eu falo, E aí isso tem muito a ver com ansiedade. Eu sempre, quando fazia os meus grupos de oratória, de técnica vocal, que eu ainda utilizava essa terminologia, eu sempre buscava os psicólogos para me ajudarem, porque eu digo, gente, sempre o viés maior é a ansiedade. Sim. Sempre está ali na ansiedade, E com a psicologia positiva, eu verifiquei que eu posso trabalhar isso através dessa conexão, de
de estar trabalhando os 5 componentes principais da psicologia positiva, que é o espiritual, o físico, o intelectual, o relacional e as emoções, né, que é o foco dessa linha da psicologia positiva no qual eu fiz a formação, que é ver o indivíduo como um todo e visando o seu bem-estar. Então, assim, o meu desafio foi justamente estabelecer essa conexão, né, que eu chamei de comunicação positiva, através da conexão A-Win, e colocar as pessoas para desenvolver e fazer disso uma forma de cada um vai encontrar, né, dentro desse contexto, como que isso vai se adequar na sua comunicação, naquele objetivo que você busca. E está sendo bem interessante, viu, Arif? Porque sair um pouco daquele molde que já tinha, assim, de dificuldade de falar em público, sabe? Sim. Saiu daquela coisa, assim, de muita técnica, de muita oratória, que isso é importante, a gente ainda continua, é importante saber respirar, é importante ter uma boa fala, é importante ter uma boa dicção, tudo isso continua sendo um carro-chefe, né, dentro da comunicação. Mas esse aspecto aí da pessoa, da segurança, do que você quer, de observar, né, como que você fala, de que forma você fala, para quem você está falando. Então isso transforma, sabe, nesse aspecto aí da comunicação, e a gente sai também daquela coisa muito vendida, né, que tem assim, para usar um termo mais leve, de que é só você ter pensamento positivo. Entende? A tal da positividade tóxica que está invadindo aí, né? Existe nas redes sociais, Instagram, ele é campeão desse duelo entre esse tal pensamento positivo, e aí os críticos vêm e dão um nome para isso como positividade tóxica, e realmente é algo muito perigoso, porque acaba forçando de alguma forma a pessoa a exigir de si muitas vezes aquilo que está além do seu alcance, pelo menos naquele momento. A pessoa pode alcançar resultados melhores, superiores futuramente, desde que ela se prepare, mas a história de dizer que tudo, simplesmente tudo, depende de uma escolha, de uma decisão, é bem complicado, porque... E as outras variantes, onde ficam, né? Será que uma pessoa que, por exemplo, ela almeja se tornar um empresário de sucesso, beleza, será que se ela ficar pensando, simplesmente sentada em casa, eu sou um empresário de sucesso, isso vai brotar do nada, sem preparo algum? Então é muito perigoso realmente. Você está ouvindo o Estúdio Livre. Estúdio Livre. Então é justamente isso que a gente busca fugir dessa coisa, porque quando a gente fala, algumas pessoas, eu falava assim, né, tô fazendo curso, uma certificação internacional em psicologia positiva, mas e o que é isso e tudo? Não tem que ser psicólogo e tudo. Eu digo, olha, eu não vou atender pacientes na psicologia positiva. Tem psicólogos que você sabe, né, que são e fazem a formação e atendem clinicamente nessa linha, porque estão aptos a isso. Quando a psicologia positiva se abre para outros profissionais, isso é deixado bem claro, né, nessa coisa, eu enquanto fonoaudióloga, no que a psicologia positiva vai agregar no meu conhecimento e como que eu vou colocar isso em prática. Eu não vou atender clinicamente um paciente que esteja precisando de um psicólogo, né? Então, assim, qual que é a minha clientela? Minha clientela são pessoas que estão precisando adequar a sua comunicação, porque querem falar melhor, porque tem uma queixa de fala, porque tem medo de falar em público, e isso tem que ficar bem, bem claro, porque a gente entra também naquele viés dos coaches, né, Arif? Sim. E aí eu não estou fazendo crítica, eu acho que existem coaches maravilhosos, entendeu? Eu acho que tem gente que faz um trabalho
muito bom, mas eu acho que cada um tem que ter a sua área e tem que ter competência, tem que ter estudo, né, Arif? Claro. Não dá pra gente fazer um curso de sexta, sábado e domingo e na segunda-feira eu sou coach. Né? O que acontece muito, né? O que acontece muito é isso, é outra questão muito perigosa, porque justamente muitos, infelizmente, são profissionais de áreas extremamente distintas de áreas que envolvem comportamento humano. Psicologia, nutrição, fono, né? E se aventuram. Bom, se aventuram de uma maneira muitas vezes irresponsável. Porque dentro de um processo como esse, muitas pessoas vão angustiadas e antes delas passarem por um processo como esse, elas precisariam resolver certas dificuldades em nível emocional, cognitivo, para ter condições de dar conta dessa assessoria, né, desse processo de coaching, mas muitas vezes não é o que acontece. Então existe uma forçação de barra ali para que essa pessoa alcance esse tal resultado, né, sair desse ponto A do ponto B, sendo que em alguns casos essa pessoa está em estado disfuncional cognitivamente, sem condições, e ela termina o processo mais... ela pode terminar o processo... ela pode terminar o processo literalmente adoecida. Sim, exatamente. Então, assim, eu tô colocando essas coisas pra gente poder esclarecer bem como que são os trabalhos, entendeu, Arif? Porque falando da positividade tóxica, né? Sim. Porque aí a gente, não existe isso de você, só em você pensar positivo ou felicidade 24 horas por dia. Não tem como, nós vivemos as emoções, nós temos emoções 24 horas por dia, nós temos, às vezes nós temos ali, sei lá, uma calma, um nervoso, uma serenidade, enfim, mas ninguém é feliz 24 horas por dia. Todo mundo, a gente passa aí por um viés, né, de momentos e de situações. Agora, como que eu vou conduzir isso? Aí é uma outra situação, né? Então, assim, dentro da psicologia positiva e aí no trabalho que eu faço, da comunicação positiva, uma pessoa pode me procurar, para a gente dar um exemplo mais prático para as pessoas poderem compreender. Uma pessoa me procura porque ela diz que tem medo de falar em público, né? Que tem branco, que tem ansiedade. No decorrer do processo, né, que a gente tem tem todo um planejamento, né, de como trabalhar, que são 7 encontros com essa pessoa, que a gente vai trabalhando a conexão ao Yin, vai fazendo os exercícios. Eu posso observar, por exemplo, um comportamento que vai além, né? Um comportamento, às vezes, um transtorno de ansiedade, ou às vezes uma fobia muito intensa, né? Uma pessoa que já tem até passado por alguma crise de pânico, algo assim. Eu acho que, sendo uma profissional que entende desse contexto, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que encaminhar essa cliente aí para um outro atendimento. Eu tenho que chegar e falar assim, olha, eu vejo que nesse momento talvez você esteja precisando de um outro suporte. Eu não posso ficar ali desenvolvendo um planejamento para uma pessoa que tem um adoecimento, seja ele psíquico, seja ele emocional, seja ele orgânico, e não tomar nenhuma atitude. E eu vejo que isso acontece, infelizmente acontece muito, sabe, Arif? A gente vê que a pessoa está num processo, às vezes depressivo, às vezes, né, tem uma fobia, tem algo, não, essa técnica tal vai resolver, é só tu fazer isso que vai resolver, e não é bem assim, então, isso eu sempre deixo claro, quando eu inicio o processo com os clientes, eu chego e falo, olha, a gente vai desenvolvendo e a partir daqui, se tiver alguns encaminhamentos, às vezes é necessário encaminhar a pessoa para um educador físico, porque a pessoa não consegue respirar, porque não faz uma atividade física. Às vezes é necessário encaminhar para um nutricionista,
Entende? Porque cada profissional tem a sua função dentro desse contexto. Por mais que eu possa ter o conhecimento da nutrição, por mais que eu possa ter o conhecimento de saber da importância da atividade física, eu não sou a profissional que vai fazer essa avaliação. Eu posso solicitar que um profissional faça a avaliação para auxiliar no meu trabalho. Então, eu sempre gosto de trabalhar com essa abordagem. E aí, a gente pensa na questão da positividade, dessa coisa da positividade tóxica, de só pensar positivo. Mas eu não gosto de pensar negativo. Eu também não gosto de pensar negativo. Eu às vezes, quando eu vejo que eu estou com a energia muito baixa, eu evito um pouco os telejornais, evito notícias muito pesadas, porque eu sei que naquele momento não vai me fazer bem. Mas eu vivo nesse mundo, né? Eu tenho que saber. Na ciência da felicidade, essa questão também, ela e da psicologia positiva, dentro daquilo que você estudou e se preparou, isso também é colocado, essa questão dessa qualidade dos pensamentos dentro dessa linha de trabalho, isso também é observado? Sim. De você observar, como que estão os seus pensamentos, como que está essa condução, porque assim, eles têm um que é o SPIRE. O SPIRE é o tal Ben-Shahar gosta muito dos acrônimos, né? Ele faz muitas siglas para as coisas e tal, coisas bem americanizado mesmo, né? Assim, então, o SPIRE, ele é justamente a questão do espiritual, do físico, do intelectual, do relacional e do emocional. Então, eles sempre dão essa condução da gente observar como que estão esses 5 aspectos da nossa vida, né? E aí, dentro desses 5 aspectos, a gente faz essa condução do pensamento, né? De como que eu estou lidando com as pessoas, como que eu posso... E aí tem alguns exercícios, por exemplo, um exercício que eu acho muito benéfico, e eu vejo assim que para mim tem feito muito efeito, que é o exercício da gratidão. É um exercício simples, mas que às vezes a gente acha que tem um vínculo religioso, e não tem vínculo religioso. E muita gente acha que também é bobo, né? Pensa que simplesmente... Estúdio Livre. Arif, olha, tá tendo um efeito tão bacana essa coisa da gratidão aqui na minha casa. Eu comecei a fazer com meu filho. Antes da gente dormir, o mais novo, eu falo assim: pelo que você é grato hoje, meu filho? E aí, ele antes ficava pensando e tal, não sei o quê. Aí hoje ele já, quando ele termina, vai deitar, faz a oração dele, ele fala assim: hoje eu sou grato porque... meu time ganhou, eu sou grato porque eu comi feijoada e eu gosto de feijoada. E essa coisa, e hoje a ciência comprova, né, Arif, que esse efeito benéfico no nosso corpo, no nosso cérebro, da gente... desse estímulo da gente ser grato. Mas não é uma coisa simplista, não é aquela coisa assim: eu sou grata, mas será que você é grato mesmo de fato? E como que você vê essa coisa da gratidão? Então é muito estimulado em pequenas coisas mesmo que você faz no seu dia a dia, e você vai fortalecendo. Uma coisa que eu exercitei no curso, que para mim foi uma das mais marcantes, assim, que foi muito importante, Arif, tem um momento do curso que eles pedem para a gente fazer uma carta de gratidão para alguém que foi importante na nossa vida. E se a gente puder, a gente mandar essa carta, ou ler a carta para a pessoa carta e tudo. Carta mesmo? Não pode ser e-mail, não? Não pode, né? No mundo eles falam carta, mas, por exemplo, no meu caso, eu fiz no bloco de notas e enviei no WhatsApp para a pessoa. Tá vendo? Você já estava moderninha já aí. Já tô moderna. Mas olha só o efeito que teve essa carta, Arif, essa mensagem que eu mandei para é uma amiga que eu não falava há muitos anos, que mora em outro estado. Ela, naquele momento, ela estava passando por uma crise depressiva quando ela recebeu a carta. E ela me mandou um áudio aos prantos, Arif, aos prantos, agradecendo aquela carta que ela tinha recebido. Pela, aquela mensagem que ela tinha recebido, e ela estava lendo para os filhos, e aquilo ali tinha... E assim, lógico que eu não tirei ela da depressão por conta da mensagem que eu mandei. É óbvio que não, estou dizendo isso. Mas
o bem-estar que ela sentiu naquele momento deu um alerta na vida dela, entende? Assim, porque eu tô mantendo contato com ela depois disso, e eu fiquei, assim, muito tocada com o efeito, porque às vezes são coisas tão simples que a gente faz, e a gente não tem noção, né? Então, dentro da ciência da felicidade, da psicologia positiva, tem esse estímulo, né, e tem essa condução, melhor dizendo, desses pequenos atos, desses pequenos movimentos. Eu estou atendendo uma moça agora, e também a mesma coisa da questão da carta da gratidão. Eu pedi para ela fazer, aliás, não foi a carta da gratidão, foi uma pessoa que ela admirasse, de falar em público, porque ela tem muita dificuldade de falar em público. E ela disse que tinha uma amiga que ela admirava muito e tal. Eu digo, então eu queria que você conversasse com ela e pergunta para ela como que é para ela falar em público, e diz que você tem essa admiração por ela e tal. E aí, na outra sessão, quando ela foi me trazer o feedback, ela falou assim, Gisele, ela até chorou de emoção quando eu falei para ela sobre a admiração que eu tinha. E ela disse que sente tanto medo quando vai falar em público, enfim. E elas trocaram isso, e para essa minha paciente também foi muito importante, dela ver que todo mundo tem as fragilidades, até quem ela supõe que não tenha. Então a gente trabalha muito nesse aspecto mesmo das pessoas realizarem ações, de você fazer coisas mais práticas do dia a dia, sem que isso seja mágica. Sim. Tá? Seja de forma mesmo exercitando. Então, assim, basicamente, Arif, eu tô, assim, muito empolgada com esse trabalho e tudo. É uma coisa que eu comecei há pouco tempo com esse formato, mas já estou com algumas pessoas fazendo trabalho comigo, e os resultados estão sendo bem interessantes. Eu acho que vai ser bem bacana trabalhar aí com a comunicação positiva dentro desse aspecto. Maravilha. Uma coisa que eu gostei é essa visão mais holística, que é bem típico das psicologias humanistas, existencialistas, que percebe o ser humano realmente como um todo, não esse ser dicotomizado, dividido, separado. E muitas pessoas têm dificuldades, e boa parte das intervenções envolve psicoeducação. Estou falando da psicologia clínica, tá, gente? E das psicoterapias. Boa parte do processo envolve também psicoeducação, para desenvolver essa parte do autoconhecimento e do conhecimento de si e das suas emoções, porque, citando um exemplo também, havia uma cliente recente que a gente encerrou o processo, e que ela não conseguia determinar, dar nome às emoções. Isso é muito comum. Então você pergunta o que é que você sentiu, ela responde com uma explicação acerca do que fez, o que faz, o que o outro fez, o que o outro faz, mas não dá um nome para aquela emoção. Então é necessário, a partir daí, fazer essa psicoeducação para que a pessoa possa começar a nomear as emoções, e assim, primeiro também deixar de ter medo de falar das emoções. Ou seja, quando sentir raiva, fale. Você sente raiva. Foi que você sentiu raiva. O que você sentiu? Porque é medo. Isso, medo. Então tá ok, não tem problema. Tá vendo como você sente uma coisa, mas você não estava entendendo, e muitas vezes isso dificulta, inclusive, a comunicação. E aí, nessa dicotomia corpo, mente, espiritual, ciência, causa muita dificuldade para as pessoas entenderem que quando ela passa por uma crise de ansiedade, não estou falando nem da ansiedade patológica, estou falando aí de uma ansiedade, digamos, normal, só que num nível mais elevado por alguma questão qualquer. Essa pessoa tem dificuldade para entender que essas dimensões
mental, emocional e físico, fisiológico, elas estão plenamente integradas. As emoções, elas correspondem a um conjunto de reações eletroquímicas do organismo, mas que obviamente envolve outros fatores do campo psicológico, mas não existe divisão. Assim como também essa experiência espiritual ou religiosa, na psicologia a gente não respeita a questão religiosa, mas antes de tudo a espiritualidade, que é algo individual. Sim. Para muitas pessoas isso também é difícil fazer essa correlação, porque acha que é muito contraditório ciência e religião, ou ciência e espiritualidade. Não, isso daí é uma interpretação equivocada, tanto que temos aí essa disciplina espetacular que faz o estudo de tudo isso de uma maneira muito bem organizada, respeitando todas as dimensões, sem dividir o ser humano, sem separar o ser humano como se fosse um quebra-cabeça. Isso é muito bacana e isso é bom, né, ver também como isso pode ser integrado, como você está integrando dentro da comunicação com a fonoaudiologia e as práticas também de meditação, respiração, e você consegue associar tudo isso de uma maneira muito bacana e positiva para beneficiar cada vez mais pessoas, né, Gisele? Estúdio Livre. Exatamente. Tem uma frase que tal Ben-Shahar sempre fala, que ele diz, né? Todas as emoções importam, né, Arif? Então, negar as emoções é negar o seu direito de viver. Porque a raiva, o medo, a felicidade, a angústia, o amor, então todas as emoções importam e nós somos resultado disso, e aí cada um tem que saber, né, o seu caminho, como trilhar. E quando precisa de ajuda, a gente vai lá e eu brinco, né? Tem que buscar agora os universitários, né? Quando a gente não sabe, a gente procura os universitários. Então, eu vejo como uma abordagem muito interessante, e quem quiser conhecer um pouco mais sobre essa linha aí da comunicação positiva, a gente pode conversar, porque é algo que está em movimento, né? É uma ciência, uma ciência que ela não é estática, né, Arif? É uma ciência que está em movimento. Todos os dias a gente está aí elaborando novas propostas, sempre buscando cada dia mais. Assim como você, eu também estou numa fase assim, não de transição total de carreira, mas transição de objetivos, né, do que eu faço e tudo. Então, esse foco hoje de trabalhar com as pessoas nesse novo formato é algo que tem preenchido bastante o meu momento profissional, e o que eu quero seguir a partir de agora com mais ênfase, com mais foco, e fico aí à disposição para a gente ter novas conversas e poder trocar e tirar as dúvidas, porque acho que tem muita coisa que a gente pode estar passando para as pessoas e estar ajudando mesmo nesse momento. E foi bom que a gente fez um podcast sem falar tanto em momento pandêmico e nada disso, né, Arif? Sim, vivendo. Existe vida fora da pandemia, gente. Existe vida fora da pandemia, é uma excelente frase essa. E a gente vê essa luz, né? Porque senão a gente fica sempre focado só de um lado ali, e sempre com muita dificuldade, sempre como se tudo fosse... teve até uma pessoa que me perguntou como que eu tô com novos projetos diante do que a gente está vivendo. E eu fiquei assim, eu digo, mas talvez seja o melhor momento para a gente começar novos projetos. Com certeza. Talvez seja essa hora mesmo e tudo. Então, assim, para mim isso é bem bacana. Que bom. E eu vi que uma postagem sua no Instagram, que você estava um pouquinho parada e estava retornando, né? Também pela própria formação. E agora, o Instagram já está a todo vapor? Como é que tá?
Já retomei, ainda não está na velocidade que eu gostaria, porque também foi uma decisão minha de não me tornar mais refém das redes sociais, sabe, Arif? Porque senão a gente se torna refém mesmo disso. Quando eu lancei a proposta da comunicação positiva, apareceram algumas pessoas já interessadas, e aí eu iniciei um processo com essas pessoas, estou focada nisso. Agora em julho vou começar um grupo. Eu gosto muito do trabalho em grupo, eu acho o trabalho em grupo, assim, um acontecimento, mesmo online. Sim. Eu tinha muita dificuldade, eu achava que eu ia ter muita dificuldade no online, mas já fiz alguns grupos no online e funcionou. Então, por enquanto, ainda vai ser no online. Eu começo um grupo agora em julho, e aí vou colocando algumas pílulazinhas no Instagram ali, para as pessoas conhecerem o trabalho. Eu acho que as redes sociais são, sim, uma vitrine muito bacana, mas é lá que eu vejo muito da tal da positividade tóxica também, né? Não é? Nem me fale. Tem dias que eu não consigo, Gisele. Vou te ser ouvintes. Se vocês virem que eu tô meio parada, é justamente... Tem dias que eu não consigo. Eu abro, dou uma olhadinha, eu subo 2 dedinhos ali e desisto. Pois é, porque Arif, assim, parece que a gente virou escravo, né, das redes sociais, da mídia. Você tem que postar, porque senão você... eu sinceramente, eu sou meio avessa a isso. Então, eu vejo aqueles cursos, como aumentar o seu algoritmo, né? Como você ter mais clientes, como ter mais cliques, como ter... Sabe, eu quero fazer meu trabalho, fazer um trabalho bacana, com as pessoas que têm interesse. Eu gosto das redes sociais, é uma coisa que eu acho bacana, mas não para ser escravo, entende? Não para ser dependente daquilo. Então, se a gente souber usar de uma forma saudável, bacana, e aí eu vou utilizando dessa forma. Mas ele tá ficando a minha cara, o meu jeito, colorido, forte. Não consigo ter muito padrão, tal do padrão. Nem a Globo tem mais, né? Padrão. A espontaneidade é o que manda, né, Gi? Eu também gosto. E a gente vai seguindo. Eu acho que é bacana assim. Mas enfim, o Instagram continua sendo o Respire com Gi? Sim, o Respire com Gi, @Respire com Gi. Eu não consigo mais mudar o Respire com Gi, sabe, Arif? Acho que já é a minha marca mesmo, né, dentro desse contexto. E aí agora com foco na comunicação positiva. E para as pessoas entrarem em contato contigo, vai direto lá no Instagram, ou se você quiser também, você pode passar aqui o seu WhatsApp, pode ficar à vontade. Tá bom. Lá no Respire com Gi do Instagram tem um link na bio, que é um grupo no WhatsApp que eu criei para as pessoas que estão querendo conhecer um pouco mais sobre a comunicação positiva. Então, esse link já tem lá, né? E eu também tenho um grupo no WhatsApp, que é um grupo totalmente gratuito, que eu faço, é um grupo de meditação, que é o Círculo da Gi, que já tem quase vai fazer um ano já que eu tenho esse grupo. É muito bacana, nós realizamos meditações, tem ciclos, tem desafios, é bem interessante. E aí quem quiser conhecer, né, pode procurar lá, pode mandar uma mensagem no direct do Respire com Gi, ou então o meu celular é o 68 99205 2818, né? E eu gosto de gente, sabe, Arif? Eu gosto de pessoas. Então, se a gente puder trabalhar com pessoas e tá trocando e tá, de certa forma, crescendo junto, que é o gostoso, que é o bom da vida. Com certeza. Isso é muito bacana. Gi, parabéns por esse novo empreendimento seu, né? Pela comunicação positiva, por todo esse trabalho, pelo seu desenvolvimento e também no auxílio ao desenvolvimento de pessoas, de outras pessoas. Desejo muito sucesso e agradeço mais uma vez a sua presença aqui no nosso podcast, desta vez no podcast Estúdio Livre. A primeira vez a gente conversou no outro podcast, o Diário Psi. Agora é um podcast que não é específico, ele é mais aberto, e aqui
favorece, inclusive, diálogos como esse e outros também, com outras temáticas. Esse é um dos meus objetivos. Muito obrigado pela sua presença, Gi. Eu que agradeço, Arif. Acho assim que é uma delícia sempre falar com você e estar divulgando aqui no seu podcast. E sempre que puder, estaremos aqui. Agradeço muito a oportunidade. Beijão. Um abraço e até uma próxima. Bom, nosso podcast Estúdio Livre vai ficando por aqui, agradecendo sua audiência, aguardando inclusive a sua participação, mandando aí o seu recado através lá do meu Instagram. Você pode também fazer comentários lá no meu canal no YouTube, onde o nosso podcast também está linkado, e você pode ouvir, lógico, nas principais plataformas de podcast, como Google Podcast, Apple Podcast. Você pode ouvir lá nos aplicativos de música como Deezer, Spotify, enfim, fique à vontade. Você é quem manda, como eu falava no tempo do rádio, né? Você é quem manda. Muito obrigado por sua audiência e até a próxima. Estúdio Livre.